E aí pessoal, beleza? Quem fala é o professor Lucas Carvalho e hoje a aula é sobre porcentagem, acréscimo e desconto. A aula voltada para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Antes da gente iniciar a aula, vamos ver um pouquinho de uma questão norteadora, uma questão que mostra como é que aparece porcentagem no dia a dia. Então vamos ver aqui. Veja a promoção da loja ADD no dia da Black Friday. Olha aí. Black Friday, 25% de desconto na compra de qualquer computador. Então a pessoa vai lá comprar nesta loja e na hora que vê a etiqueta do preço, em cima daquele preço incide um desconto de 25%. Então, na letra A, ele pergunta qual o valor do desconto em reais para um computador que custava R$ 2.200. Na letra B, qual o valor do computador após ser dado o desconto? Na letra C, ao acabar a Black Friday, o dono da loja resolveu dar um acréscimo de 25% nos computadores com o intuito de voltar ao valor antes da promoção. Calcule e veja se o dono fez certo, se fez errado, o que foi que aconteceu, o preço aumentou, diminuiu ou permaneceu do mesmo jeito. É isso que vamos ver. E na letra D, qual a porcentagem que representa o valor do computador após o acréscimo em relação ao valor antes da promoção. Ou seja, comparar quanto é que ficou o valor após esse acréscimo com o valor que já estava antes da promoção. Tudo bem? Então, antes da gente responder essas questões, vamos aprender sobre porcentagem. Então, vamos ver aqui o conceito de porcentagem. Porcentagem é uma representação de uma razão cujo denominador é igual a 100. Ele representa uma comparação de uma parte daquilo que você quer comparar com um todo, com um valor total ou com uma quantidade específica, tudo bem? Exemplo, 83%. Olha aí o símbolo de porcentagem, esse símbolozinho aqui. Esse símbolo representa que esse número está sendo comparado com 100. Como é que é isso, professor? 83% quer dizer que a cada 100 eu tenho 83. Exemplo, se eu disser que 83% da população brasileira não tem curso superior, o que isso quer dizer? Que a cada 100 pessoas da população, 83 não tem curso superior. 3% representa o quê? A cada 100 eu pego 3. Exemplo, quando eu digo assim, 3% dos alunos de uma classe do 7º ano usam óculos. O que isso quer dizer? Que a cada 100, 3 usam óculos. 258% quer dizer o quê? Quer dizer, a cada 100 eu tenho 258. Ora, mas como é que pode, professor? Se eu só tenho 100, como é que eu posso ter 258? Me explica, tem alguma situação que isso é possível? Tem. Por exemplo, quando você tem um aumento do seu salário, eu posso fazer uma comparação dizendo o seguinte, ó, que a cada 100 reais que eu recebia, a cada 100 reais que eu recebia antes, eu estou recebendo agora 258. Eu aumentei o meu salário, tudo bem? Então, também pode ser, sim, uma porcentagem acima de 100%, tá bom? Então, esse 83%, 3% e 258% nós chamamos de porcentagem. Essas frações, 83 sobre 100, 3 sobre 10, 100 e 258 sobre 100, nós chamamos de razão centesimal. São as razões centesimais, razões cujo denominador é igual a 100. E tanto na forma de fração como na forma de porcentagem, nós podemos transformar também para números decimais. Ora, se eu estou pegando aqui 83 sobre 100, eu sei que também 83% é sobre 100, é 83 sobre 100. Então eu estou dividindo, é uma razão, é uma divisão desse número por 100. Toda vez que eu dividir um número por 100, basta você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Aí não vai importar se o número está na forma de fração ou se vai estar na forma de porcentagem. Se você quer transformar para número decimal, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Professor, mas aí não tem vírgula. Ora, quando não aparece vírgula, ela está no final. Vamos fazer primeiramente com a fração, depois a gente faz com o número decimal ou com porcentagem, mas tanto faz você fazer um como o outro. Então vamos ver aqui 83 sobre 100. Como é que eu transformo para número decimal? A vírgula não aparece, professor, então é porque ela está bem aqui, ó.
A vírgula está aqui. Então, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, a vírgula tem que estar aqui, ó. Se a vírgula está aqui, eu tenho que completar com 0, porque está faltando o número para eu visualizar. Então, 83 sobre 100 é igual a 0,83. Professor, é possível fazer a mesma coisa com porcentagem? Sim. Vamos fazer agora com 3%. 3%, a vírgula está aqui, ó. Opa. 3%, a vírgula está no final também. Então, para fazer número decimal, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Coloca a vírgula. Eita, professor. E agora, como é que fica? A vírgula está sozinha. O completo com o quê? Com zeros. Então, vai ficar aqui 0,03. Olha aí, 3% ou 3 sobre 100 é a mesma coisa de 0,03. Tudo bem? E aqui, vou fazer de novo em porcentagem que está mais rápido, né? Se eu pegar 258% na forma de número decimal, como é que fica? 2 vírgulas para a esquerda, 1, 2. Então vai ficar aqui a vírgula entre o 2 e o 5. 258% ou 258 sobre 100 é a mesma coisa de 2,58. Então essa partezinha que está de amarelo representa o nosso número decimal. Bem, nós vimos como é que transforma frações e porcentagens em número decimal. E agora, mas o que interessa para mim, interessa eu saber a porcentagem. Como é que eu faço? Olha, para saber a porcentagem, basta a gente fazer o caminho inverso. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui e vamos transformar tanto a fração como o número decimal para porcentagem. Como é que eu faço? Se para transformar porcentagem e fração para decimal eu divido por 100, qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então eu vou multiplicar por 100 quando eu quero o valor em porcentagem. Bote isso na cabeça. Para saber o valor em porcentagem, tanto em decimal como em fração, eu multiplico por 100. Vamos ver um exemplo para ficar melhor? Um exemplo de resolução de questões de porcentagem. Então, primeiramente vamos voltar para a definição. A definição diz o quê? Porcentagem representa a parte com o todo, uma comparação de uma parte com o todo. Então vamos ver aqui um exemplo 1. Em uma classe do 7º ano de uma escola, com 36 alunos, 9 possuem celular. Qual a porcentagem de alunos que possuem celular em relação ao número total da classe? Novamente, o que diz a definição? É uma comparação da parte com o todo. Quem é a nossa parte? Quem é que nos interessa? Ele quer saber a comparação dos alunos que possuem celular com o resto da turma. Com o resto da turma não, com o total da turma, o total da classe. Quantos possuem celular, professor? 9. E quanto é o total da turma? 36. Então eu vou fazer essa razão de 9 sobre 36. Há várias maneiras de transformar isso para porcentagem, que é o que ele quer. Qual a porcentagem de alunos que possuem celular em relação ao número total da classe? Mas eu vou ensinar apenas de 2 formas, tá bom? Como eu acabei de falar, para transformar tanto fração como número decimal para porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, esse é o primeiro modo que eu vou fazer. Pego 9 sobre 36 e multiplica por 100 e já vai me dar o número em porcentagem. Quando eu fizer isso, ó, 9 vezes 100, 900. 900 dividido por 36, eu vou achar 25. Ou seja, 25% de alunos que possuem celular nessa classe do 7º ano, tá bom? Outra forma da gente calcular essa porcentagem do número de alunos que possuem celular pelo total é a gente fazer logo a divisão dessa razão, 9 por 36. Se eu dividir 9 por 36, dá quanto? Vai dar 0,25. Ora, já mostrei como é que eu faço para transformar fração em porcentagem. Agora eu vou fazer como transformar decimal em porcentagem. Como eu já falei, eu faço o processo inverso. Se para transformar em decimal eu passo 2 vírgulas para a esquerda, para transformar decimal para porcentagem é 2 vírgulas para a direita. 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do 25, que é a mesma coisa de 25%. Tudo bem? Então, muito fácil. Aí tem 2 formas para você fazer e calcular a porcentagem de uma parte pelo todo.
Então, a porcentagem de alunos dessa classe que possuem celular é de 25%. No exemplo 2, em uma cidade do Piauí, cuja população é de aproximadamente 220 mil habitantes, verificou-se que 22,5% dos habitantes não respeitam o isolamento social. Quantos habitantes dessa cidade respeitam o isolamento social? Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que se ligar numa coisa. O que foi que ele deu? Ele deu o total da população, no caso 220 mil, que representa os 100% da população, e disse que desses 100%, desses 220 mil, 22,5% não respeitam o isolamento social. Mas ele pediu isso na questão? Não. Ele pediu quantos habitantes respeitam. Então, para eu saber quantos habitantes respeitam, eu tenho que tirar aqueles que não respeitam. E tirar para nós é o que? Subtrair. Ora, eu sei que 220 mil habitantes é 100%. Eu sei que quem não respeita é 22,5%. Tirando isso de 100%, eu vou ter todos que respeitam o isolamento social. Então, 100 tirando de 22,5 vai dar um total de 77,5%. Então, desses 220 mil habitantes, 77,5% respeitam o isolamento social. Mas ele não quer saber em porcentagem, ele quer saber a quantidade de habitantes. Então, eu tenho que calcular esse 77,5 de 220 mil, que é o todo. A parte que respeita pelo todo, que é 220 mil habitantes. Como é que eu faço esse cálculo, professor? Eu tenho que entender que eu não posso fazer cálculo com esse símbolozinho de porcentagem. Eu tenho que transformar ele em forma de fração. E eu sei que 77,5% é só colocar o 100 embaixo. Esse de na matemática representa vezes, então eu substituo o de pelo vezes e faço essa conta. Ora, tenho aqui zeros em cima e zeros embaixo, não é? Tenho zeros em cima e zeros embaixo. Então eu posso fazer o quê? Cortar, professor. Então eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo. O que ficou aí? 77,5 vezes 2.200, que dá um total de 170.500. Sobrou um umzinho aqui embaixo, que não serve muito para nós, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quantos habitantes respeitam o isolamento social? 170.500 habitantes. Vamos agora fazer cálculos de porcentagem com acréscimos e descontos. Primeiramente, vamos ver o acréscimo. Olha uma dica aí muito importante. Acréscimo quer dizer somar, quer dizer que está aumentando alguma coisa. Então, uma dica muito importante é a gente, em vez de fazer duas coisas, calcular o acréscimo para depois somar com o valor que eu tinha antes, eu posso fazer logo isso na própria porcentagem. Então, a dica diz o seguinte: podemos somar 100% ao valor do acréscimo em porcentagem para calcular o valor com o acréscimo. Eu já calculo o valor com o acréscimo. Isso é quando eu quero calcular o valor com o acréscimo. Se eu quero calcular apenas o acréscimo, é só fazer direto, como eu acabei de fazer na questão anterior. Então, vamos ver esse exemplo. Uma TV que custava R$ 1.200 sofreu um acréscimo de 10%. Qual o preço dessa TV? Essa questão até que é facinha. Por quê? Porque 10%, se você perceber, nos garçons, eles geralmente têm uma gorjeta de 10%. E 10% é um cálculo fácil de fazer. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa de dividir por 10, tá bom? Então, se eu dividisse esse 1.200 por 10, daria 120. Olha aí, bora fazer essa conta rapidinho. Se eu dividisse 1.200 por 10, só era cortar o zero com zero, né? Ó. Cortava aqui 0 com 0, ficava 120. Então, isso aí daria 120. Esse 120 seria os 10% de 1.200. Aí, para saber quanto é o valor com o acréscimo, bastava eu somar 1.200 com 120, ia dar 1.320, tá bom? Esse aí seria o valor com o acréscimo. Mas como a gente quer aprender de uma modo geral, às vezes não aparece facinho assim, né? Então, vamos fazer aqui
para a gente aprender e acabar com essas dúvidas de uma vez por todas. Beleza? Então, qual vai ser o novo valor com o acréscimo? O novo valor com o acréscimo, como é que eu vou fazer? Olha a dica. Podemos somar 100% ao valor do acréscimo em porcentagem. Então, vamos somar 100% com quem? Quanto é o acréscimo nessa questão? 10. Então, 100 mais 10. Quanto é 100 mais 10? 110%. Pronto. Agora só é calcular 110% do valor que era antes da TV ser acrescida, né, de 10%. Então, é 110 de 1.200, que é o valor total que tinha antes. Como é que eu calculo? 110 sobre 100 vezes 1.200. Aqui eu também posso fazer esses cortes dos zeros, esse zero com este zero, este zero com este zero, e faço essa conta. 110 vezes 12, que vai dar um total de R$ 1.320, que eu acabei de fazer com vocês de outra maneira mais rápida, né? Mas esse aqui é um modo geral que pode ajudar vocês em questões posteriores. Beleza? Então, resumindo, acréscimo, para facilitar, se eu quero o valor acrescido, eu somo logo na porcentagem e calculo a porcentagem com o acréscimo do valor que eu tinha antes, tá bom? Vamos ver agora desconto. Olha aí a resposta, né? Me esqueci de dizer para vocês. O novo preço da TV após o acréscimo é de R$ 1.320. Então, vamos ver agora o desconto. Então, já vimos acréscimo, agora vamos ver como calcular a porcentagem com desconto. Ora, se no acréscimo a gente somava, no desconto a gente vai subtrair. Então, qual é a dica? Podemos subtrair de 100% o valor do desconto em porcentagem para calcular o valor com o desconto. Novamente, se você quer saber só o desconto, você calcula direto. Agora, se você quer saber o valor com o desconto, eu tirando esse desconto, aí sim, eu pego 100% menos a porcentagem de desconto e calculo em cima do valor dado, tá bom? Então, olha um exemplo. Um teatro realizou a seguinte promoção. Profissionais da saúde têm 25% de desconto em qualquer sessão. Quanto pagaria um profissional da saúde por uma sessão no valor de R$ 64? Ora mais, se eu tenho um desconto de 25%, então eu vou tirar 25%. De quanto? Do total, que é 100. Então, 100 menos 25% dá 75%. Se eu já sei disso, para calcular o valor com o desconto, basta eu fazer 75% desse valor. Então, 75% de 64 é 75 sobre 100, vezes, que é o de 64. Quanto é que é 75 vezes 64? Se a gente for fazer isso, quanto é que vai dar? Vai dar um total de 4.800. 4.800. Então, esse valorzinho aqui deu 4.800. Eu não tenho zero embaixo e zero em cima? Tá aqui, ó. Posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, vai ficar só o valor de quanto? 48 dividido por 1, que dá R$ 48. Então, a resposta é que essa pessoa, esse profissional de saúde, pagaria após o desconto um valor de R$ 48. Beleza? Então, com desconto, você tira esse desconto em porcentagem de 100% e calcula a sua incidência no valor dado da questão. Beleza? E aí, professor, e aquela questão no início, como é que a gente faz? Bom, que tal também a gente usar a calculadora para isso? Se você for fazer na prática, né? Muitas vezes na calculadora você vai numa loja, a calculadora faz os cálculos muito rapidamente. Mas como fazer cálculos de porcentagem na calculadora? Então a gente vai aplicar o que a gente aprendeu aqui e usar também a calculadora para isso. Então veja aí, ó, aquela questão do início da aula. Veja a promoção da loja DD no Black Friday, né? 25% na compra de qualquer computador. 25% de desconto. Então, vamos usar agora a calculadora para nos ajudar aqui. Eu sei que é 25% de desconto. Vou botar aqui a calculadora para não atrapalhar a gente, viu? Então, qual o valor do desconto em reais para um computador que custava R$ 2.200? Então aqui ele não quer saber o valor com o desconto, ele quer saber só o desconto.
Então basta a gente fazer direto. Como é que a gente calcula a porcentagem na calculadora? Primeiro a gente coloca o valor, no caso R$ 2.200, ó, 2.200, e multiplica pela porcentagem. Quanto é a porcentagem de desconto? 25%, vezes 25%. Dá um total de quanto? R$ 550, que é o valor do desconto, tá bom? Facinho, né não? Então agora a gente vai para onde? Para a letra B. Na letra B ele pergunta qual o valor do computador após o desconto. Ora, se eu tenho que o computador custava R$ 2.200 e ele sofreu um desconto de R$ 550, bastava eu subtrair, né não? Então, R$ 2.200 menos o desconto que é, na letra A, R$ 550, que eu vou ter R$ 1.650. Mas, professor, você tinha ensinado de outra forma, mas de uma forma que eu não tinha ainda o valor do desconto. Se eu não tivesse o valor do desconto, aí eu faria daquela forma que eu ensinei, que era como? Eu pegaria logo, ora, o desconto é de 25%, então eu pegaria 100% menos os 25%, dá quanto? 75%. Então, o valor que foi dado lá de R$ 2.200, ele não vai pagar, ele vai pagar 75% daquele valor. Então, bastaria calcular 2.200 vezes esses 75%, que daria a mesma coisa, daria os R$ 1.650, que é o valor com desconto. Mas é claro que se você já tem o desconto na letra A, bastava subtrair que você acharia o valor de R$ 1.650. Bora ver a letra C? Ao acabar a Black Friday, o dono da loja resolveu dar um acréscimo de 25% nos computadores com o intuito de voltar ao valor antes da promoção. Calcule e veja se o dono fez certo. Ora mais. Que ele quer dizer com essa questão? Ele está dizendo que vai pegar esses R$ 1.650, por exemplo, deste computador específico, e vai botar 25, vai acrescer, vai aumentar 25% desse valor, para voltar ao valor que era antes, que era os R$ 2.200. Ele pensou assim, né? Mas será que ele pensou correto? Bora fazer. Então aqui, ó, ele pegou esses 1.650 e disse que acresceu 25%. Se acrescentou 25%, antes era 100, mais 25% fica quanto? 125%. Isso nos dá quanto? R$ 2.062,50. Esse é o valor dado. Aí ele pergunta, calcule e veja se o dono fez certo. Então, o valor, quando ele acrescentou 25%, ficou R$ 2.062,50. Mas quanto era o valor antes? Era 2.200. Será que ele fez correto? Será que voltou ao valor que era antes? Voltou não. Ele perdeu ou ganhou dinheiro? Perdeu. Basta ver que 2.062 é menor que R$ 2.200. Então, reparem que eu dando um desconto num valor de 25% e depois acrescentando esses 25% no valor que foi encontrado, não quer dizer que vai voltar ao que era antes não, tá bom? Cuidado com isso. Na letra D ele pergunta o quê? Qual a porcentagem que representa o valor do computador após o acréscimo em relação ao valor antes da promoção? Então ele quer comparar o valor da letra C, que é o valor dado ao acréscimo, com o valor antes da promoção, os R$ 2.200. Para a gente fazer essa comparação, basta a gente dividir, fazer a razão entre esses dois valores que ele está pedindo. A razão entre o acréscimo, o computador após o acréscimo, que é o R$ 2.062,50, dividido pelo valor que era antes, 2.200. Quanto é que a gente encontra? 0,9375. Esse aí é o valor em porcentagem? Não. Para a gente encontrar de decimal para porcentagem, multiplicamos por 100. Então, multiplicando por 100, nós encontramos 93,75%, que é a resposta. Ou seja,
o valor que é R$ 2.062,50, que esse valor acrescido depois da promoção, corresponde a 93,75% do valor anterior, 2.200. Então ele não corresponde aos 100%, ele não corresponde a tudo que era, ele corresponde a menos. Então a gente pode perceber que 100% menos 93,75 vai dar, olha aí, menos 100% vai dar 6,25. Ele perdeu 6,25%, pensando que estaria colocando com o mesmo valor que era antes, tá bom? Então, baixou o valor, não aumentou nem ficou igual. Ele fez foi baixar o valor em 6,25% ao que era antes. Beleza? Então, pessoal, um abraço. Valeu!